sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje o nosso encontro tem poesia em forma breve, mas cheia de intensidade. Tenho a alegria de receber a escritora e jornalista tubaronense Tatiana Dornelles, autora da obra Mix de Poetrix, volume 1, publicado pela Vitelli Publisher. Tatiana é apaixonada pelas palavras desde sempre. Mãe, esposa, filha, irmã e leitora incansável, ela nos convida através dos Poetrix, poemas curtos e potentes, a mergulhar em sentimentos como amor, dor, saudade e desejo. E nesse bate-papo nós vamos descobrir mais sobre esse estilo, suas inspirações e o processo criativo por trás desse livro tão original. Tatiana, querida, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Bate-Papo Literário. Obrigada, Renata. Muito obrigada pela oportunidade de novo, né? Estar aqui presente contigo, conversando com uma outra escritora é maravilhoso. A gente troca muitas ideias. Né? Muitas ideias e experiências. Da outra vez que estiveste aqui foi para falar do Mundo de Lara, né? Que é uma série. E o primeiro livro da série é O Mundo das Cores, que é lindo. Isso. E que foi traduzido para o inglês. Eu tive a honra de ver. Pela Renata. Ou seja, você começou pela literatura infantil, né? Mas está dando sequência agora pela poesia. Mas antes da gente entrar nos livros, eu quero que você me fale um pouquinho. Você é jornalista, é escritora, é professora. Me fala um pouquinho desse universo aí. Bom, os três caminhos, assim, né? Escritora, professora e jornalista, eles acabam tendo uma ligação de alguma forma, né? Então, eu primeiro me formei em jornalismo, onde eu atuo até hoje como repórter. Sou apaixonada por escrever, né? O jornalismo me levou a isso. Na adolescência, que eu já gostava de escrever, me levou a esse caminho do jornalismo. E aí depois eu fui para o ramo da arte, que eu já também era apaixonada. E já escrevia na adolescência algumas poesias, só que nunca queria publicar em algum dia, mas nunca pensei muito seriamente nisso, né? Até que aí ano retrasado, 2023, eu escrevi o Mundo das Cores e acabou sendo o primeiro. Né? Mas eu tenho bastante poesias, e, enfim. E aí agora esse universo todo, assim, vive comigo. Te confesso que eu fiquei bastante curiosa quando eu vi o nome Poetrix. E é claro, já li o livro, muito interessante. Conta pra gente sobre esse conceito de poemas curtos que falam muito em poucas palavras, né? Que passam muita poesia, emoção em poucas palavras. Isso, o Poetrix, ele é isso, ele tem que passar tudo que tu tá sentindo em realmente poucas palavras, né? Ele tem uma estrutura, então é um terceto, né? Uma estrofe com 3 frases, e aí ela, ali nessas 3 frasezinhas, em 30 sílabas métricas, tu tem que escrever aquilo que tu queres repassar, né? O Poetrix também geralmente tem um título, né? É quase uma regrinha, digamos assim. E é isso, ele é simples, divertido e também um pouco profundo, né? Mas como é que esse conceito vem de onde, assim? Como é que você ficou conhecendo? Tá, eu conheci através de um curso de formação de escritores que eu fiz. Então, dentro de um dos módulos, né, a professora falava sobre poesias em geral, e aí ela apresentou tanto o haikai, que é um outro estilo, e o Poetrix. Esse Poetrix eu não consigo me recordar de que época mas ele é bem recente. E ela fez alguns tipos de exercícios com a gente e eu gostei. Aí comecei a escrever, que eu tenho esses insights, né? Aí comecei a escrever um, outro. Aí quando eu vi já tinha vários que já dava para criar um livro. Aí foi onde veio essa ideia de criar o livro. Mas foi assim que eu conheci, através desse curso. Até então eu nunca tinha ouvido falar, só nas poesias mesmo, né? Mas não conhecia nem o haikai e nem o Poetrix. Foi a partir desse curso que aí eu
aprendi esses novos gêneros, digamos assim. Exatamente. São estilos diferentes dentro do gênero poesia, né? Sim. Eu vi ali na tua biografia que tu tens mais de 500 poemas escritos. Como é que é o seu processo de criação? Porque uma coisa é a gente escrever um livro infantil, né? E outra coisa são poemas. É diferente esse processo de criação do livro infantil para poemas? É diferente. Na verdade, as poesias que eu escrevo, já escrevo desde adolescente. Eu tenho realmente mais de 500, tudo à mão ainda. Agora que eu estou digitalizando, porque eu quero transformar num livro, né? Mas as poesias, elas vêm assim, às vezes elas vêm do nada, sabe? Eu não sei te explicar. Vem uma ideia assim, nossa, veio, apareceu, eu boto no papel. É assim que vem as poesias que eu escrevo, geralmente. O Mundo das Cores foi quase isso, porque eu estava em sala de aula ensinando ali sobre as cores, e ele também tem uma rima, né? Ele é também meio que em forma de poesias. E também veio meio que um insight, assim, e comecei a escrever. Então, assim, meu processo criativo, não sei te dizer exatamente, eu acho que ele é realmente na hora, assim, vem e boto no papel. Aí tu anota. Anoto. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse bloco. Eu quero que você escolha um Poetrix. A gente pode falar um Poetrix, é isso? Isso. Não? É? Um Poetrix pra gente poder encerrar esse bloco. E cada bloco eu quero que você escolha um. Tá, então eu vou escolher fotógrafo. Tá. Que eu sou fotógrafa também. Olhar e o clique, instante eternizado, momento fotografado. Muito legal isso, porque é muito direto. É direto. A gente já volta. Não sai daí que a gente volta com mais Poetrix no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo literário. A conversa de hoje é com a escritora e jornalista Tatiana Dornelles, que está lançando o livro Mix de Poetrix, volume 1, onde reúne dezenas de poemas curtos e potentes em que aborda sentimentos como amor, dor, saudade e desejo. E é assim que eu quero começar esse bloco. Conta pra gente como é que você escolhe esses temas, como é que é o seu processo de escolha? Na verdade, eu comecei a escrever, né, como eu te falei ali, meio que do nada, assim, e não teve um processo de escolha, porque eu fui escrevendo e parece que já era meio que na ordem natural das coisas, assim, é esses que vão entrar primeiro no livro. Gente, acho, é incrível isso, né, na escrita. Eu tenho isso também, assim, acontece. Não foi assim, acontece, e aí ficou quase na mesma ordem do que eu escrevi, né? Eu fui escrevendo ainda num programinha lá, e aí ele ficou quase na mesma ordem. E depois que a gente selecionou o número de Poetrix que entraria no livro, eu comecei a escrever outros. Por isso volume 1, Por isso volume 1, isso. Já tenho alguns para um segundo volume. Não tenho o número total ainda, né, para na outra edição, mas já tenho bastante até. E como é que esse processo de produção, como é que foi o trabalho com a editora na construção desse projeto? Esse foi bem tranquilo, assim, foi rápido, né? Porque é diferente de um infantil, tu sabe, né? Diferente do infantil, que é um processo mais demorado por conta da ilustração, Esse foi mais rápido, assim, a gente conversou muito sobre a capa, eu e o Vitelli, e a estrutura dele, assim, em si, foi muita ideia do Vitelli mesmo. E aí eu gostei da estrutura que ele me mandou e aí a gente fez, né, o que hoje a gente tem aí no livro. Mas foi bem tranquilo, assim, todo o processo e foi rápido também, né, porque ele é mais simples para fazer. Na verdade, o que começa e o que termina mesmo é a criatividade do poema, né? Aqui é tudo você aqui, né? Eu achei máximo aqui no começo, aqui, ao bom entendedor, 3 pontinhos. Eu adorei. Tá, o teu livro de infantil, né, O Mundo das Cores, você trabalhou nas escolas, né, onde você dá aula com as crianças. Esse livro aqui, como é que você pretende que ele chegue até o leitor? Então, também
através de escolas, porque é um gênero que dá para trabalhar na sala de aula em língua portuguesa. E aí eu acredito que mais ali ensino fundamental final ali no ano e o ensino médio, né? E também através dos conhecidos, né? De alguma livraria. A gente ainda não conversou exatamente de que forma que a gente vai fazer todo esse trabalho, mas em escola a gente sabe que, assim, a gente, quando eu falo, o Vitelli e eu, né? Já conversamos de tentar entrar nas escolas também com esse gênero, né? Tu que és professora, eu acho que tu vivencia bem essa questão da receptividade da criança leitora, do adolescente leitor, né, do livro, né, pelo livro. Eu percebo também, trabalhando nas escolas, que a literatura, a receptividade das crianças com o livro, com a literatura, ela é muito grande, né? Você percebe isso? Sim, percebo. Eles estão abertos, meu Deus, eles ficam encantados, já começam pela ilustração, aí depois vem a leitura e tal. E de poemas, assim, você tem ideia, não? Você que sempre gostou de poemas, como é que despertou o teu gosto pela poesia, por exemplo? O meu gosto pela poesia foi na escola, durante uma exposição que tinha sobre Vinícius de Moraes. Olha só. E eu me apaixonei, na época eu não conhecia muito Vinícius de Moraes, e me apaixonei pelas poesias dele, eu sou apaixonada por ele. Nossa, também. Tava ali as poesias dele, comecei a ler, e aí eu comecei a comprar CD dele, sabe? E me apaixonei pelo Vinícius de Moraes. E a partir dali, começaram a surgir, assim, as minhas poesias, né? Então, foi através dele. Nas escolas, a gente também trabalha bastante a questão da poesia, né? Dos gêneros e tal. Hoje, os jovens, eles estão numa outra vibe, né? Estão mais na questão de celular, mas tem bastante que escreve poesias. E que legal essa poesia, porque eu acho que eles também estão nessa coisa de muito instantâneo, né? E essa Rápido, que né? Você lê, abre, lê e vai tendo ideias e vai... Nossa, é muito legal aqui, ó, fogo, lumieira, lareira, fogueira. É muito interessante isso aqui. Face, sorriso inocente, riso evidente, gargalhada estridente. E vem assim? Veio assim. Jura? Porque, gente, são palavras-chave, vamos falar assim, não é qualquer palavra que você vai colocar aqui, né? Claro, às vezes aí eu escrevo, aí, não, mas essa palavra não ficou muito legal, aí eu troco. Sim, mas, que é o processo de escrita, né? Mas é algo que vem, sim, surge do nada, não tem uma explicação lógica, não sei. E sempre foi, comigo, na escrita, sempre foi assim. Muito espontâneo, muito espontâneo. Claro, tirando a parte do jornalismo, porque o jornalismo é algo que o trabalho, mas também já é meio que automático, a gente já está acostumado, né? Vai lá, escreve e pronto. É verdade. Então, eu acho que assim, os jovens de hoje, eles estão abertos a muitas coisas. Por isso que eu acho que é importante você, por exemplo, né, que ficou conhecendo o Vinícius de Moraes na escola, eu também. E me apaixonei, sou apaixonada até hoje por Vinícius. Na verdade, o Vinícius de Moraes foi pelo meu pai. O pai adorava, mas outros autores na escola. Como é importante ter essa literatura disponível para os jovens na escola, né? Para que eles possam compartilhar e ler e ver se gosta e se não gosta, porque dizem que se você não gosta de ler ainda é porque não encontrou o livro certo, né? Porque é impossível não gostar de ler, não gostar de histórias, né? E sabe que eu estou fazendo, né, um projeto literário com os meus alunos e eles foram na biblioteca pegar os livros, cada um escolheu o livro que queria. E são adolescentes, né? Porque é ensino médio. E aí eu vejo que eles gostam de ler. Olha. Só que às vezes eles não têm aquele incentivo em casa. Então é na escola que eles conseguem isso, sabe? E é muito evidente, assim. Eles, enfim, fizeram todas as atividades voltadas ao livro, bem empolgados, cada um com o seu. A gente fez até alguns... posts, né? Não postei ainda, mas cada um criou um post do livro que escolheu. Então, eles gostam, só que às vezes não tem um incentivo em casa. Incentivo em casa e essa importância da mediação dos professores também, né? Vamos terminar um outro bloco, escolhe um outro aqui pra gente terminar esse bloco. Opa. Deixa eu ver uma aqui.
já que a gente estava falando de celular, Ó, nomofobia. Aprendi essa palavra Opa! há pouco tempo. Celular em casa, mãos vazias e tremendo, da tela abstinência. tá, como é que chama? Qual é a palavra? Nomofobia. Não saiam daí que no próximo bloco a gente vai saber o que significa, eu já imagino. Até mais. Olá, estamos de volta e continuamos aqui a nossa conversa com a Tatiana Dornelles, que nos presenteia com o livro Mix de Poetrix, volume 1, onde reúne dezenas de poemas curtos e potentes que abordam sentimentos como amor, dor, saudade, desejo. E no último bloco, a gente falou sobre o sentimento de perda, ansiedade? Isso. Como é que chama isso? Nomofobia. Nomofobia. Olha como a gente pode aprender por meio dos poemas Sim. também, né? Que a ansiedade é a perda de ficar sem as Sem telas, as né? telas, Internet, sem o celular. E você em sala de aula vivencia isso, né? Sim, sim. Com a proibição do celular agora em sala de aula, né, no início desse ano, tinha muitos alunos, por exemplo, que começaram a levar massinha para ficar mexendo. Que coisa, Pra né? ter o Porque o que negócio mexer. não é só ver, o negócio é Aquele tem que tá slime, teclando. porque já estão acostumados, né, a ficar mexendo, É uma abstinência né? mesmo, Abstinência né? mesmo. E não é só os jovens, não, né? Não, tem muito adulto também que não consegue ficar sem, né? E aí nós também, como professores, a gente também evita o celular justamente porque os alunos estão sem, né? Então, Dá exemplo a gente tem que pra- dar o é exemplo. claro, A gente né? usa, claro, para fazer chamada, né? Porque tem aplicativo específico ali da chamada, ou para pegar alguma informação da aula mesmo, né? Mas também a gente tenta evitar ao máximo para que eles, né, não fiquem, o professor, por que o professor eu não pode e eu po- não posso? É verdade. Tati, você também faz parte da LB Seccional Tubarão, né? Academia de Letras do Brasil. Como é que é a sua atuação dentro da academia? Qual a importância que você acha que uma academia tem na cidade, né, para poder aí propagar a literatura? Então, aí eu fui uma das primeiras a entrar na LBSC, né, Seccional Tubarão, e a academia, ela realmente tem uma importância muito grande para a sociedade, né, porque é uma forma também de fazer com que as pessoas conheçam os nossos escritores ou artistas, né, porque o nosso não é só de escritor, o Sim. nosso abrange várias áreas, mas que conheçam também esses artistas e escritores e também incentivar, né, através de projetos, enfim. A nossa academia, ela ficou um tempo meio que estagnada e aí a gente voltou a atuar no final do ano passado, né, estamos reestruturando as coisas, A presidente né? é a Lisier. Lisier, Isso. exatamente. É. E aí a gente pretende agora desenvolver alguns projetos, né, futuros, mas a gente já está com um número legal de membros. Quantos membros tem? Estamos com 13, se eu não me engano. E tem um número máximo de membros? São Não? 40. 40? Vocês são 40. A academia tubaronense é 30. 30? É. E aí a gente agora está pensando em alguns projetos para serem desenvolvidos na cidade, né? E ainda não nada muito, como é que eu vou te dizer? Concreto. Ainda, porque a gente está pensando em algumas formas, né? Mas eu acho que ela é muito importante para isso, né? Para fazer com que a sociedade também veja o quanto o trabalho dessas pessoas é importante E aproximar também, né, os escritores, os artistas da comunidade através desses projetos, né, da porque escola às vezes, também, né? às vezes as pessoas acham assim, aquela pessoa é escritora, mas eles não acham que não conseguem ter aquele acesso, né? O medo, né? O medo de chegar. Tanto que às vezes chega na escola, tu vivencia isso, né? Ela é a escritora. É interessante. É aquela coisa, né, que parece que tá longe, né? Que mas não é uma pessoa que pode estar junto. E aí ali. esse é o trabalho das academias, né? Fazer com que a gente... Concordo. Me fala, se é volume 1, então é porque vai ter o 2, o 3. Vai ter o 2. Já tem alguns outros poetrix escritos. Não tem o número total ainda, né, para fechar o livro, mas já está quase. E aí, quem sabe, vai ter o 3, o 4. E em relação ao mundo de Lara, que o primeiro da série foi o mundo das cores. Você Isso. pretende
continuar? Sim, a gente vai continuar também. O próximo é O Mundo da Lua. Ah, que lindo. E aí ainda está na fase da ilustração, mas daqui a pouquinho então ele já tá sai. em produção. E tenho outros também que eu já escrevi do mundo da Lara, mas que estão esperando, né? Um de cada vez, porque o custo hoje em dia também não é... O custo e o trabalho, porque eu acho que a questão, uma parte é você publicar, outra parte é você trabalhar, né, com aquele livro para poder levar o livro até o leitor, que é um trabalho bem difícil. forte, né? E é complicado, demanda tempo. Demanda exatamente, tempo, enfim. E eu tenho outro também que eu escrevi, que já está pronto, que eu quero publicar em breve, que aí é só sobre viagens, sobre os perrengues de viagem. Adoro. Tem um também, o Parativo, não é perrengue, mas é sobre viagens que eu amo, a gente ama viajar, né? Esse eu quero ler também, quero ler todos. Esse já está prontinho, mas ainda nem entrei em processo de orçamento, Mas nada, é bom um de cada vez, né? E vai trabalhando, e vai lançando, e vai trabalhando, né? Ai, Tati, olha, lindo, Obrigada. Parabéns, mais um livro maravilhoso, parabéns, sucesso. Obrigada. E é claro que eu te espero aqui, então, no próximo, pra gente compartilhar, mas primeiro vamos degustar bem esse aqui, né? Com certeza, tá bom? Um beijo, querida, obrigada. Obrigada também, Renata. E eu conversei hoje com a jornalista e escritora Tatiana Dornelles. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você também pode rever os outros programas, este e outros programas, no nosso canal no YouTube, chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!